Uma boa noite a todos e vamos lá para mais uma rodada de jogos, dessa vez pelas semifinais da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Finalmente estamos chegando aí na fase final ali, teremos as semifinais hoje e na próxima semana a disputa de terceiro e a grande final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Aliás, aproveite para deixar nos comentários ali quais dos quatro fundos dessa semana tem maiores chances aí de vencer a Copa de Fundos Imobiliários. E vamos para a vinheta. Só lembrando então quem são os quatro finalistas, né? A gente teve aí as oitavas, as quartas de finais. E de um lado a gente tem o RSR 11 contra o VRTA 11 e do outro o RBRP 11 e o HCTR 11. Portanto, os vencedores das partidas irão se enfrentar e os perdedores também para a definição do terceiro e quarto lugares da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Só deixando uma breve demonstração aqui do nosso regulamento, né? Então a gente tem aí três características e que basta o fundo satisfazer a característica que leva o gol e três comparações diretas entre cada um dos dois fundos. Em caso de empate, a gente vai para uma disputa de pênalti em que temos a comparação direta de 5 características do fundo e quem fizer o maior número de gols ganha. Vamos começar então a primeira partida dessa noite. O RSR enfrenta o VRTA e o vencedor vai enfrentar o vencedor de RBRP e HCTR 11. Portanto, vamos aí para a primeira das semifinais dessa noite. E vamos ver rapidamente aí o que cada um dos dois times traz a campo. O RSR 11 é um fundo de papel, ele está indexado especialmente aí pelo IPCA. O VRTA 11 também tem uma participação até maior, uma indexação até maior ao IPCA, e tem aí papéis principalmente voltados para a área de construção civil e alimentos. Então teremos aí o duelo nessa chave, dois fundos de papéis se enfrentando. E vamos então para o primeiro tempo desse primeiro jogo da noite. A posição entre a máxima e a mínima, 22% para o RSR e 28% para o VRTA. Portanto, 1-1 sai empatado no primeiro tempo, mas aparenta ser um jogo bem disputado, né? Liquidez de média diária do fundo RSR 11,6 e VRTA 11 3.8, os dois passam e seguem empatados. Vamos para a última característica do primeiro tempo, patrimônio líquido 2,5 bi contra 1,2, novo empate, né? 3-3. O primeiro tempo termina empatado, é um jogo bastante disputado entre esses dois fundos. E vamos agora para disputa direta, comparação direta entre as características, começando pelo dividend yield, 15,6 para o RSR, 14,5 para o VRTA, RSR 11 faz 4-3. A relação preço e valor patrimonial, RSR no 0,95, 1,03 VRTA, 5-3, o RSR consegue aí ficar com uma boa vantagem na frente. Vamos para a última característica, o crescimento de dividend yield, 13,3 contra 17,8. VRTA 11 tira um pouco da diferença, um jogo bastante disputado entre os dois fundos, mas o RSR 11 consegue fazer 5-4 no final e conquista a sua vaga para a final. E com essa vitória, o RSR 11 ele vai para a final. O VRTA 11 espera o perdedor da próxima partida para disputar o terceiro lugar da nossa Copa de Fundos.
E vamos agora para a segunda e última partida da noite, RBRP11 contra HCTR11. Vamos ver quem vai para a grande final enfrentar o RECR11. E antes de começar a partida, vamos olhar aí o que cada um dos times traz a campo. O RBRP11 é um fundo de tijolo único nessa disputa aqui, o dos 4 finalistas, né? É um fundo de lajes corporativas em que ele tem aí uma parcela maior indexada ao IPCA e outra ao IGPM. Já o HCTR é um fundo de papéis, ele tem aí uma grande indexação ao IPCA, como podemos ver aí no seu relatório. E vamos ver como os dois times se sairão na disputa. Começando a partida então por primeiro tempo, a posição entre a máxima e a mínima 20.9 do RBRP, 18.2 do HCTR, 1-1 saem empatados no início do jogo. A liquidez média diária é 1.4 contra 5.4, basta ser maior que 1 milhão, 2-2, segue empatado o jogo. Avaliando o patrimônio líquido, 1 bilhão do RBRP, bem no limite aí da faixa, mas ainda passa, e 2,7 do HCTR. E com isso, fica em 3-3 também, um primeiro tempo empatado, bastante disputado entre os dois fundos imobiliários. Vamos agora para a comparação direta entre as características, né? 9,7% de dividend yield contra 17,1%. HCTR sai na frente, 4-3 em cima do RBRP11. Vamos lá para agora a relação preço e valor patrimonial, 0,67 contra 0,85, 4-4. Vai ficar para a última característica, vai ser uma disputa bastante acirrada. Vamos ver quem consegue ganhar e passar para a final. RBRP11 de crescimento de dividend yield de 2,1, 1,3 HCTR e o RBRP11 no último lance consegue fazer 5-4 e ir para a final e enfrentar o RECR11. E com esse resultado a gente define aí também num jogo muito disputado, os dois jogos das semifinais hoje foram bastante disputados, e está definida a nossa final da Copa de Fundos Imobiliários. Portanto, vendo a classificação, o RECR11 veio ali numa boa posição, né? Conseguiu ganhar do VRTA11, e o RBRP já foi enfrentando aí uns jogos mais disputados, mas com isso tudo a gente tem a grande final entre RECR11 contra RBRP11, um fundo de papel contra um fundo de tijolo. E buscando a disputa do terceiro lugar, o VRTA11 enfrenta o HCTR11, dois fundos de papéis disputando o terceiro lugar da nossa Copa. E vamos passar só a nossa tabela ali, né? O melhor ataque está no momento com o RECR11, né? Mas o RBRP11 está logo atrás, né? A melhor defesa, a gente tem diversos fundos aí, principalmente ficaram na primeira fase de grupo. E o melhor saldo, impressionante, o RECR11 com 13. E chama atenção o Capitânia, né? Não chegou nas semifinais, mas tem um saldo bastante interessante. Depois temos o VRTA11 e o RBRP11. Então a gente tem aí o RECR despontando aí, aparenta ser aí um dos favoritos aí para essa grande final que a gente vai ter a semana que vem. E por fim eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.